Eu vou contar 52 histórias de mulheres que fizeram aborto. História 36. Aos 15 anos eu iniciei um namoro. Eu morava numa cidadezinha do interior. O meu pai tinha acabado de morrer e eu vim de uma família muito conservadora. Eu diria até mais do que conservadora. Minha mãe era uma mulher muito autoritária. E é horrível dizer isso, mas com a morte do meu pai era como se eu pudesse começar a conhecer o mundo e viver. Eu acho até que eu gostava do menino, né? É muito difícil hoje voltar para trás e dizer o que era aquilo, porque tudo parece deslumbramento da adolescência. Eu tinha toda aquela empolgação de quem estava descobrindo a vida. Nós já namorávamos há algum tempo quando eu perdi a virgindade com ele. Com 16 anos eu engravidei. Mas antes de engravidar, houve uma conversa com ele que me marcou muito e que antes mesmo de eu saber que eu estava grávida ou de eu ir falar com ele, isso martelava a minha cabeça. Ele havia um dia me perguntado: o que você acha do aborto? Você abortaria? Eu nunca tinha pensado sobre isso. Eu hoje tenho 41 anos, sou uma mulher muito mais madura, vivida e conheci mulheres, histórias de aborto. Ali, aos 16 anos, tudo era muito novo para mim. Quando eu engravidei, eu nem precisei perguntar a opinião dele. Já estava dita por essa conversa que martelava a minha cabeça. Ele me levou para um exame de urina. Ele levou a urina ao laboratório, ele pegou o que era a carteirinha da minha cunhada para poder ter acesso ao plano de saúde. Foi tudo escondido. Quando o resultado deu positivo, ele nem perguntou a minha opinião, não houve discussão entre nós. Ele disse: eu não posso assumir, eu não vou assumir, eu não tenho condições e você vai abortar. Eu diria que não foi uma escolha naquele momento, foi uma ordem. Eu não tinha o apoio dele e nem da sociedade ao meu redor para dizer que eu ia ser uma mãe solteira numa cidade do interior aos 16 anos e sem pai. Ele ainda me dizia, como para me ameaçar, que a minha mãe e o meu irmão iam me abandonar e iam me botar para fora de casa. Ou seja, eu não ia ter ninguém e só o julgamento. Isso me gerou, claro, que muito conflito interno. Eu não tinha com quem falar, eu cheguei a conversar com uma prima e ela era meio boboca, da mesma idade que eu e que não me ajudou muito. O cara ele me deu chás, ele me deu comprimidos e nada. Depois ele conseguiu o Citotec, gastou muito dinheiro para conseguir e marcou um dia e horário para eu estar com ele para fazer o aborto. Eu não posso mentir. Enquanto eu esperava todo esse processo dele resolver, eu já estava começando a sonhar com o bebê. Sabe quando você sonha acordada? Era eu. Eu achava que ele iria mudar de ideia e que ele ia aparecer na minha frente como o herói que ia dizer: nós vamos assumir, tudo vai dar certo. Eu fui para a casa dele, tomei os medicamentos e ele ficou ao meu lado assistindo todo o processo do abortamento. Doeu. Mas doeu muito as crenças e o tabu que vivia ao meu redor. Era uma dor que eu posso dizer que era uma dor na alma. E eu sangrei muito e eu não fui a um hospital. Durante um tempo eu me condenava, eu me punia. Eu achava que eu era a única e a principal responsável por tudo isso. Eu não podia me abrir com ninguém. Como poderia contar a alguém que eu sou uma criminosa? Eu não queria ser presa. Eu tentei até falar antes de hoje, foram umas 2 ou 3 vezes, mas os olhares de condenação, ou melhor, os olhares de reprovação me fizeram recuar e não mais contar essa história. Aos 21 anos eu me casei e foi só na segunda gravidez que eu consegui me ajeitar nessa história durante o pré-natal, conversando com uma enfermeira. Eu já tinha entendido ali que era algo que eu precisava passar. O que eu me permiti passar, né? Quando eu contei essa história e agora quando eu conto novamente, eu posso dizer a você que eu não tenho arrependimento. As pessoas me perguntam logo: você se arrependeu? Parece que essa é a primeira pergunta que vem. Não, eu não tenho arrependimento. Não é isso.
O que eu ainda sinto é uma lembrança da solidão que eu vivi, e por isso hoje eu sou solidária a todas as mulheres que passam por isso. Sabe, é muito irônico. Essa solidariedade me chegou para dentro de casa. Eu me mostrar solidária com a minha filha. A minha filha mais velha, de 16 anos, ela engravidou, e toda a família do pai é muito evangélica, muito religiosa. Ela veio me consultar, eu contei a minha história. Ela levou um susto. E eu disse a ela que eu apoiaria ela na decisão que ela quisesse, para abortar ou para ter o filho. Ela decidiu ter o filho. Hoje eu tenho um neto de 2 anos e 10 meses, nós somos uma família maravilhosa, minha filha, meu neto, minha outra filha, nós somos 4 em casa. E nessa ocasião eu também contei para minha filha mais nova. As duas são, como o pai, muito evangélicas, mas eu acho que elas olham hoje para o aborto de outro jeito, de um jeito diferente do que diz a igreja, do que diz que é pecado e que as mulheres devem ser presas. Quando se fala disso tudo, eu tenho certeza que elas lembram de mim, da mãe delas.